Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Josias e eu vou explicar um pouco sobre juros simples, que é uma modalidade de capitalização da matemática financeira. Esse vídeo estará dividido em alguns tópicos, que será a definição do juros simples, a diferença entre juros simples e juros compostos, a fórmula do juros simples, uma contextualização teórica sobre o assunto e também alguns exemplos práticos. O juros simples nada mais é do que um acréscimo calculado sobre um valor inicial numa aplicação financeira. Em outras palavras, é uma porcentagem calculada de acordo com o valor estabelecido inicialmente aplicado durante um certo período de tempo. Sabendo disso, nós conseguimos entender que o juros simples é muito usual, muito frequente na nossa sociedade moderna, que seja em compras em lojas, produtos virtuais ou produtos físicos, ou até mesmo em empréstimos bancários. Agora vamos entender qual a diferença entre juros simples e juros compostos. A diferença é bem simples. No juros simples, o valor obtido dos juros não são somados com o capital inicial para que assim possa ser gerados novos juros com diferentes valores para os períodos posteriores, enquanto que nos juros compostos isso ocorre. Vamos só colocar um exemplo prático aqui para que a gente possa entender. Se eu fizer um empréstimo de R$1.000 e tiver que pagar 10% de juros ao mês durante 3 meses, no final eu teria que pagar R$1.300. Porque os 3 meses, sendo 10% de 1.100, será multiplicado por 300, e esses 300 serão somados ao capital inicial, 1.300, porém essa soma só ocorre no final. Enquanto que nos juros compostos esse valor será diferente, 10% de R$1.000 é igual a R$100, isso no primeiro mês. Já no segundo mês haverá uma soma desses R$100 mais os R$1.000, que dará R$1.100. No segundo mês será 10% de 1.100, ou seja, 110. Já no terceiro mês será a soma desses 110 mais os 1.100, que dará 1.210. Ou seja, os juros do terceiro mês será de R$121. E o montante que eu terei que pagar no final será R$1.331. Diferente do juros simples, que eu teria que pagar apenas R$1.300. Então essa é a diferença. Agora vamos conhecer a fórmula do juros simples. É bem básica. J igual a C vezes I vezes T, onde J são os juros, C é o capital, I a taxa de juros e T o tempo. Aqui temos que lembrar que o I, que é a taxa de juros, ela vem em porcentagem nas questões, então só temos que transformá-la em números decimais. Também vale lembrar que juntamente dessa taxa de juros vem algumas letrinhas, AM, que significa ao mês, ou AA, que significa ao ano. E além dessa fórmula, nós também temos a fórmula do montante. O montante é nada menos, nada mais do que o valor final, ou seja, a soma do capital inicial mais a soma dos juros de todo o período. Juntando tudo isso, dá o montante. A fórmula do montante é simples também. M igual a J mais C, ou C mais J. Como nós sabemos, J são os juros e C o capital. Somando os dois, dá o montante. Agora vamos para uma contextualização teórica do assunto. Digamos que Maria fez um empréstimo de R$10.000 e precisou pagar 2% de juros ao mês durante 10 meses. Isso significa que 10.000 é o C, o capital inicial, o 2% é a taxa de juros, o I, e 10 meses, 10 é o tempo. Na fórmula ficaria J igual a 10.000 vezes 0,02 vezes 10. Por que 0,02? 2% tem que ser transformado em números decimais. Pega-se o 2%, o 2 divide por 100, que dá 0,02. Se fosse 10%, dividir por 100, 0,1. E assim nós sabemos aplicar teoricamente a fórmula do juros simples. E depois de sabermos a teoria, vamos para alguns exemplos práticos de como aplicar essa fórmula. A primeira questão problema que nós temos aqui diz: dado o capital inicial de R$1.500 aplicado durante 6 meses e com a taxa de 8% AM no regime de juros simples. Aqui nós temos que saber quais são os juros e depois definir o montante. Usando-se a fórmula J igual a C vezes I vezes T, temos J igual a 1.500 vezes 0,08 vezes 6. J igual a R$720. Esse daqui são os nossos juros. Agora vamos para o montante. O montante M igual C mais J. M igual a 1.500 mais 720. M igual a 2.000
R$ 1.200. Esse é o montante. Exemplo 2, nós temos: uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Aqui só precisamos aplicar J igual a C vezes I vezes T novamente. J igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 14. Sempre lembrando, 0,02 é a porcentagem, 2%, que divide por 100. Aqui nós temos o resultado que juros J igual a 336. Agora o montante M igual a C mais J. M igual a 1.200 mais 336. M igual a 1.536. Então, esse é o valor do montante. Já no problema 3, nós temos aqui uma diferençazinha. A questão diz assim: com juros no valor de R$ 450 e taxa de juros de 7% pagos durante 13 meses, qual foi o capital aplicado por João? Nessa questão nós temos o seguinte: aqui ele já dá os juros, mas ele quer saber o capital. Porém, não tem dificuldade alguma nessa questão. Vamos colocar a mesma fórmula, J igual a C vezes I vezes T. J, agora que nós já sabemos qual é os juros, é 450, igual a C, que nós não sabemos qual é o capital e temos que descobrir, vezes 0,07. 0,7 da porcentagem, que é 7%, vezes 13 dos 13 meses. 450 igual 0,91C. Agora vamos, o capital C igual a 450, C igual a 499, C igual a 494,50 centavos. Isso foi bem caro. Depois de todas essas explicações desses exemplos, nós podemos entender que a fórmula e os cálculos do juros simples são bem fáceis de serem executados. Além disso, nós podemos também perceber que essa utilização de cálculos é bem simples na nossa sociedade moderna. Então, mediante de tudo isso, esse foi o vídeo e eu agradeço demais a sua atenção.